Sobre o jogo de domingo, eu acho que o jogo tem alguns ingredientes muito perigosos no Flamengo. Começa pela essa coisa de ativação, de novo patrocinador, uma série de eventos. O Flamengo não aprende, essas coisas não deveriam ser vinculadas ao jogo. Isso é o meio caminho para o Oba-Oba. Oba-Oba é um sério problema no Flamengo. Acho que o jogo deveria ser tratado como algo à parte. Eu entendo a importância, né, dessas ativações, mas o Felipe Luiz tem que trabalhar ainda mais para manter o time muito descolado dessa coisa. A nossa base para essa discussão é um texto do Mauro César, sabe? Lá do UOL, na coluna Posse de Bola. E ele não passa pano para a vitória não, longe disso. Reconhece o tamanho do feito, só que o foco dele é num risco. Um risco que ele acha que vive rondando o Flamengo, ainda mais depois de um placar desses. Então, a nossa ideia aqui é tentar entender esse alerta. O que é esse tal de oba-oba que a coluna menciona? Essa euforia toda. E por que, na visão que está ali no texto, controlar isso é tão importante para o Flamengo agora, pensando já no jogo seguinte, contra o Grêmio. Vamos, assim, desdobrar essa análise, pegar os pontos-chave mesmo. Para começar, não dá para ignorar, né? Tamanho do placar, 8-0, no Brasileirão. É coisa rara. O próprio Mauro César faz questão de ressaltar isso lá na coluna, o peso histórico. E tem um detalhe que ele levanta, que eu achei bem interessante para dar a dimensão. O Vitória, até aquele jogo, eles tinham uma defesa bem ajustada, sabem? Nunca tinham levado mais de 2 gols num jogo só no campeonato. Então fica a pergunta que a análise meio que joga no ar. Como que uma coisa tão boa, tão positiva, pode virar preocupação? Exatamente. É um paradoxo interessante, né? A análise não diminui a goleada de jeito nenhum, pelo contrário, coloca como um ponto fora da curva mesmo, um desempenho assim excelente, mas é aí, justamente dessa coisa excepcional, que nasce a preocupação central dele. Aí entra o famoso oba-oba, que no futebol brasileiro, e como a coluna frisa, especialmente no Flamengo, é essa euforia sem medida, sabe? Um clima de festa que pode muito fácil levar o time a relaxar, a achar que já ganhou. E a análise é bem direta, né? Diz lá, oba-oba é um sério problema no Flamengo. Essa frase, ela não soa como um medo só desse momento, né? Parece mais uma crítica a um padrão, um comportamento que para ele se repete quando o time tem muito sucesso. É quase aquele desafio clássico do esporte, né? Como é que você administra o auge sem cair na armadilha de achar que tá tudo resolvido? A coluna sugere que isso é uma questão recorrente por lá. Certo. Então não é só a alegria normal da vitória, mas o risco dessa alegria virar oba-oba, virar excesso. E por que essa preocupação fica tão forte justamente agora, antes do jogo contra o Grêmio? A análise junta uns pontos aí, né? Não é só a goleada em si. Tem um fator externo que, segundo o texto, complica um pouco as coisas. Isso, precisamente. O Mauro César aponta ali para a agenda do clube, né? A data do jogo contra o Grêmio coincidindo com eventos de ativação de um patrocinador novo. E a crítica que ele faz na análise é justamente sobre misturar essas coisas. Para ele, é claro, evento promocional, festa, isso não deveria se misturar com a concentração, com a preparação mental para um jogo importante de campeonato. Ele defende que o jogo deveria ser tratado como algo à parte, tipo blindar mesmo o ambiente de jogo. E aí a análise fica mais dura, né, com aquela frase, o Flamengo não aprende. Isso aí não parece ser só uma crítica a essa decisão agora, né? Parece indicar que para o Mauro César essa mistura de futebol com o evento externo já deu problema antes. Ele não entra em detalhes de outros casos, mas a frase deixa essa crítica à gestão do clube bem implícita. Entendi. Essa questão da gestão do ambiente é central mesmo na análise, então. E essa crítica do não aprende sugere uma dificuldade do clube, talvez, em priorizar o foco no jogo acima de outras agendas, tipo comercial, marketing. Pelo menos é o que a coluna dá a entender. Nesse cenário que a análise descreve como meio complicado, qual seria o papel do técnico, do Felipe Luiz? Terno meio que ameaça invadir o campo, a figura do técnico é vista como chave. A coluna usa a expressão manter o time muito descolado dessa coisa, que significa basicamente criar uma bolha mesmo, proteger o elenco. A responsabilidade de fazer com que essa euforia de fora que vem da goleada, dos eventos do patrocinador, não contamine a cabeça dos jogadores, recai muito, segundo a fonte, no treinador e na comissão técnica.
É um trabalho de gerenciar o ambiente e foco, que a coluna acha essencial para evitar que o time entre contra o Grêmio ainda meio anestesiado pelo 8-0 ou distraído com festa. A tarefa seria, assim, trazer todo mundo de volta para a realidade da competição o mais rápido possível. Faz todo sentido. E seguindo essa linha de gerenciar o clima depois da goleada, a análise pega outro ponto importante, a expectativa. Aquele 8-0 parece ter criado uma ideia, talvez mais fora do que dentro, não sei, de que agora o Flamengo ia atropelar todo mundo, né? Como é que o Mauro César desconstrói isso lá no texto? Esse é um ponto muito, muito bom da análise dele. O texto percebe que surgiu essa narrativa, agora o Flamengo vai massacrar geral. E a coluna bate de frente com essa ideia. Diz que é perigoso. E mais, que é irrealista. O argumento principal dele, que tá lá na fonte, é que o 8-0 foi importante sim. Não é irrelevante, ele diz, mas foi uma exceção. Não vai ser a regra. A análise adverte que aquele nível de encaixe, de performance, não vai ser a tônica, não vai acontecer todo o jogo. É a lógica do futebol, né? Tem adversário do outro lado, tem estratégia que pode não funcionar, tem dia que a bola não entra, jogador que não tá no melhor dia. Então esperar que o time saia goleando sempre seria ignorar como o Brasileirão é difícil, longo, disputado. Então a preocupação não é só com a euforia do momento, mas com o que essa euforia projeta para o futuro, né? Criando uma pressão que não é real. E quais seriam os problemas dessa expectativa de massacre, seguindo o raciocínio da coluna? Olha, a análise não lista, assim, tintim por tintim, todas as consequências, mas elas ficam subentendidas na preocupação geral com o oba-oba e essa falta de realismo. Se a expectativa de fora e talvez até de dentro é que o time vai sempre golear, qualquer vitória mais normal, sabe, um 1-0 sofrido, um jogo sólido, mas sem brilho, pode acabar sendo visto como, uma decepção. Isso cria uma pressão que não ajuda em nada, nem jogador, nem comissão técnica. E também, essa mentalidade de já ganhou, de achar que é muito superior, é justamente o que abre a porta para a complacência que a coluna critica tanto. O Grêmio, o próximo adversário, com certeza vai explorar qualquer sinal de relaxamento. Por isso, gerenciar essa expectativa, trazer para um nível mais pé no chão, é visto na análise como parte fundamental para manter o time ligado, competitivo, o campeonato inteiro. É entender que o Brasileirão se ganha com vitórias de tudo quanto é tipo e às vezes até com tropeços, não só com placar elástico. Entendi. Parece que a análise é um chamado à razão mesmo, né? Um freio na emoção natural que um 8-0 causa. Se a gente fosse resumir a mensagem principal que o Mauro César quer passar ali, qual seria? Conhecer o feito histórico do 8-0. Sim, valorizar. Claro. Mas não deixar que isso vire um peso ou uma distração. A orientação que fica ali nas entrelinhas é: comemora rápido e já foca no próximo jogo. Vira a página logo. Tem que conter ativamente o tal do oba-oba, essa euforia que a coluna vê como um problema. E isso inclui isolar o time das festas de fora, tipo as do patrocinador no dia do jogo, e também ajustar as expectativas tanto internas quanto externas, para algo mais realista, mas de acordo com a maratona que é o campeonato. Resumindo, a análise defende que a força de um time não se mede só por uma goleada aqui e outra ali, mas pela capacidade de manter a seriedade, a concentração, jogo após jogo. Não importa o que aconteceu antes. É um chamado para tratar o jogo contra o Grêmio com a seriedade máxima, como se o 8-0 nem tivesse existido. Faz sentido. É quase aquele ditado, né? O maior adversário depois de uma grande vitória é a própria grande vitória. Então, recapitulando os pontos-chave que a gente tirou dessa análise do Mauro César. Tem a goleada histórica, claro, inegável, mas, a partir dela, a coluna liga um alerta forte sobre o risco do oba-oba, que seria um problema meio crônico lá no Flamengo, segundo ele. Essa preocupação aumenta com a coincidência dos eventos do patrocinador com o dia do jogo contra o Grêmio e também com essa expectativa irreal que surgiu, de que agora o time vai golear sempre. A solução, que a análise aponta, passa por blindar o elenco, papel-chave do técnico nisso, e retomar o foco e a seriedade bem rápido para o próximo jogo. Exatamente.
A análise foca bastante nessa dinâmica interna do Flamengo, como o clube lida com o sucesso, o que o técnico pode ou deve fazer para proteger o time. E isso deixa a gente com uma última reflexão interessante, que vem direto dessa discussão sobre ambiente e pressão. A coluna do Mauro Cesar se concentra muito na gestão interna desse clima, as decisões da diretoria, o trabalho da comissão técnica. Certo. Mas partindo dessa mesma preocupação com o oba-oba, a gente podia pensar um pouco no peso do fator externo, né? Como é que a pressão da mídia, a paixão da torcida, as redes sociais, como tudo isso funciona como um amplificador dessa euforia. A análise alerta para o perigo interno. Mas será que o desafio hoje não é ainda maior justamente por causa dessa pressão externa que está em todo lugar? Quais são as dificuldades a mais que essa força externa coloca para tentar criar aquela bolha de concentração que a coluna acha tão necessária? É uma camada a mais nesse quebra-cabeça complexo que é gerenciar o sucesso no futebol de hoje. Fica aí para a gente pensar.